Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Poder com Deus. Sermão número 2978, pregado na noite de quinta-feira, 16 de setembro de 1876, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Como um príncipe, você lutou com Deus. Gênesis 32, 28. Os homens pensam muito de alguém que tem poder com a realeza. Se fosse dito a respeito de alguém neste lugar, aquele indivíduo tem um grande poder com a rainha, muitos de vocês se voltariam imediatamente para olhar para aquela pessoa. Quem tem grande poder com um príncipe terrestre, certamente terá muitos aduladores ao seu redor, que lhe prestarão homenagem em busca das vantagens que espera obter por meio da sua mediação. Mas, queridos amigos, que honra muito maior é ter poder com o Rei dos Reis. Poder com os homens pode ser uma coisa má, mas que bênção deve vir do poder com Deus. Como isso enobrece a alma do homem que o possui. Este homem, Jacó, que tem poder com Deus, é chamado Israel, um príncipe, pois assim ele é. Mas príncipes não têm dignidade igual à sua, a menos que também tenham poder com Deus, pois ele é um príncipe de Deus. Que bênção abrangente deve ser ter poder com Deus, pois quem tem poder com Deus deve ter poder com os homens. As criaturas devem se submeter onde o próprio Criador cedeu. Se você pode ter seu caminho com o Mestre, pode ter certeza de que terá seu caminho com seus servos. O homem que tem poder com Deus deve estar seguro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma arma forjada contra tal homem pode prosperar, e toda a língua que se levantar contra ele em juízo, ele pode condenar. Pois tendo poder com Deus, ele será capaz de plantar seu pé sobre o pescoço de seus adversários e reinar sobre aqueles que se rebelam contra ele. Um homem assim não pode estar em necessidade. Se ele tem poder com Deus, ele contará a ele sobre suas necessidades, e todas elas serão supridas. Ele confessará seus pecados, e eles serão perdoados. Deus tratará bem o homem que tem poder com ele. Há uma gama tão ampla de bênçãos aqui que não posso parar para expandir sobre isso. Se você tem poder com Deus, verá que esta é uma arma que, como a espada flamejante no portão do Jardim do Éden, gira para todos os lados. Ou posso dizer dela o que Davi disse da espada de Golias: não há outra como ela, dá-me essa espada. A linguagem humana nunca pode contar a milésima parte do valor do poder com Deus. Quero que você note primeiro o que este poder não pode ser: poder com Deus. Você dificilmente precisa ser informado de que não pode ser nada parecido com força física em oposição a Deus. É poder com Deus, não poder contra Deus, que é mencionado em nosso texto. Nenhuma criatura, por mais poderosa que seja, pode ter qualquer poder para se opor à onipotência. Quem somos nós para nos levantarmos contra o Altíssimo? Que a estopa contenda com a chama feroz ou a cera com o calor ardente, mas não contenda com Deus. Se o fizéssemos, seríamos como a mariposa na vela, totalmente consumidos. Os homens mais fortes e mais orgulhosos devem ser apenas como palha no dia da ira de Deus. Na verdade, pensar que o homem tem algum poder contra Deus é pura loucura, pois não temos poder algum a não ser de Deus. Só existimos porque Ele quer. O fôlego em nossas narinas é seu presente momento a momento. Voltaríamos ao nada de onde viemos se Ele retirasse, por um único instante, sua mão sustentadora. O homem não tem poder contra Deus. Ó vocês pecadores tolos que estão resistindo a Ele, desistam da batalha desigual. Eu os exorto, diante de Deus, a calcular o custo de uma contenda com seu Criador antes de começá-la. Tão bem poderia um caco de barro contender com quem o molda, quanto você, uma criatura, contender com seu Criador. Ele os quebrará em pedaços, como vasos de oleiro no dia da sua ira. Portanto, sejam sábios e terminem a luta, e estejam em paz com Ele. Tampouco este poder com Deus pode significar poder mental.
Existem pessoas que parecem exaltar seu intelecto até acima do próprio Deus. É uma coisa admirável ser dotado de poderes de argumentação e ter uma faculdade de raciocínio aguçada, mas ao mesmo tempo, para algumas pessoas, essas são posses muito perigosas. Conheço certos indivíduos que dizem que nunca acreditarão no que não podem entender. Se manterem essa determinação, nunca acreditarão em sua própria existência, pois certamente não conseguem entender isso. Eles buscam derrubar a palavra de Deus e as doutrinas do Evangelho com seu engenho sutil e pensamento profundo. Mas é pura loucura e insensatez humana contender com a sabedoria divina. É insanidade levada ao extremo mesmo para os homens mais sábios pensarem que seus intelectos são páreo para a onisciência de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Mesmo a simplicidade do Evangelho, e é muito simples, e a loucura da pregação, que na estima de algumas pessoas é pura tolice, vencerá a batalha, enquanto aqueles que imaginam serem sábios serão provados serem tolos. Irmãos e irmãs, nunca tentemos argumentar qualquer caso em oposição à vontade de Deus, pois não podemos ter nenhum poder com Ele dessa maneira. Devemos sempre render nosso julgamento ao ensino de Sua palavra e conformar nossa vontade à Sua vontade. Se alguma vez pensarmos que um certo caminho é o melhor, mas é evidente pelo trabalho da providência de Deus que Ele não pensa assim, não devemos por um único momento debater com Ele, mas devemos dizer, como Davi disse: eu estava mudo, não abri minha boca, porque Tu o fizeste. Se Deus faz qualquer coisa, isso é suficiente para nós. Se Deus diz qualquer coisa, isso é suficiente para nós. Em vez de argumentar e raciocinar, está escrito ou Deus o disse, é suficiente para resolver qualquer questão que diz respeito a um cristão. Nos dias atuais de superstição, quase é necessário dizer que nenhum homem pode ter qualquer poder mágico com Deus, pois embora hoje em dia as pessoas tenham vergonha de confessar que acreditam em artes mágicas, algo muito semelhante ainda parece existir entre a humanidade. Supõe que há alguma eficácia na mera repetição de certas palavras. Estou certo de que devem pensar assim, pois não colocam seus corações nas palavras, mas estão bastante contentes se tiverem percorrido palavras pré-fabricadas, como se fosse oração. Outra suposição é que a oração é melhor por ser oferecida por um determinado indivíduo que é ordenado para esse trabalho específico. Então aqueles que estão doentes mandam buscar um oficial para vir e orar por eles. Já ouvi essa expressão muitas vezes, como se fosse pensado que essa pessoa, falando e repetindo meramente palavras supostamente piedosas, pudesse, por uma espécie de mágica, fazer bem ao doente. Ó senhores, meras palavras encadeadas, sejam em hebraico, grego, latim ou inglês, não têm nenhum valor diante de Deus. É a expressão do coração que Ele ouve. E nunca devemos imaginar que há qualquer excelência em um certo arranjo de letras e sons, ou que certos homens, usando essas palavras, podem trazer bênçãos do alto. Oh não, Jacó não tinha abracadabra, nenhum talismã, nenhuma magia, nenhum encantamento, e Deus nos livre de sermos tão pagãos a ponto de acreditar que há algum poder com Deus em tais coisas. Deus não é induzido a conceder suas bênçãos por nenhuma dessas tolices. Ele as abomina completamente. E novamente, quando falamos de ter poder com Deus, não devemos supor que qualquer homem possa ter qualquer poder meritório com Deus. Tem sido pensado por algumas pessoas que um homem pode alcançar um certo grau de mérito e que receberá as bênçãos do céu se oferecer um certo número de orações. Se fizer isso, ou sentir aquilo, ou sofrer aquilo outro, então estará em alta consideração com Deus. Muitos vivem sob essa ilusão e, à sua maneira, estão tentando obter poder com Deus pelo que são, ou fazem, ou sofrem. Pensam que teriam poder com Deus se sentissem mais o pecado, ou se chorassem mais, ou se arrependessem mais. Sempre é algo que devem fazer ou produzir em si mesmos, que devem trazer diante de Deus, para que, quando Ele o vir, Ele diga: agora terei misericórdia de você e concederei a bênção que você deseja. Ó, queridos amigos, tudo isso é contrário ao espírito do Evangelho de Jesus Cristo. Há muito mais poder com Deus na humilde confissão de pecaminosidade do que em uma reivindicação orgulhosa de pureza. Muito mais poder em suplicar que a graça perdoe do que impedir que a justiça recompense. Porque quando suplicamos nossa carência e pecado, suplicamos a verdade. Mas quando falamos sobre nossa bondade e feitos meritórios, suplicamos uma mentira.
e mentiras nunca podem ter qualquer poder na presença do Deus da verdade. Ó irmãos e irmãs, vamos para sempre sacudir de nós, como sacudiríamos uma víbora da nossa mão, todas as ideias de que por qualquer bondade nossa, que até o Espírito de Deus possa operar em nós, seríamos capazes de merecer algo nas mãos de Deus e de reivindicar como um direito qualquer coisa da justiça do nosso Criador. Agora, em segundo lugar, vamos perguntar de onde este poder procede. Se alguém perguntar como pode um homem ter poder com Deus, a resposta é: não porque o poder está nele, mas ele pode ter poder com Deus por causa de algo que está em Deus. Primeiro, o povo de Deus obtém poder com ele a partir do próprio caráter da natureza de Deus. Você verá logo o que quero dizer. Alguma vez você já visitou uma família na mais profunda pobreza e os encontrou com alguns trapos para dormir, sem nada no armário, com uma criança morrendo de fome, pai e mãe com semblantes magros que lhe contam que, nas últimas 48 horas, não tiveram nada para comer? E você não sentiu que eles tinham poder sobre você, de modo que não pôde deixar de ajudá-los? Estou certo de que sim, se você tem um coração terno e é de um espírito gracioso e generoso. O poder que eles têm sobre você não decorre de suas riquezas, mas ao contrário, de sua pobreza. O poder deles sobre você não reside em serem respeitáveis e prósperos, exatamente o oposto. O poder deles sobre você está em sua miséria abjeta. Sua miséria tem poder para excitar sua piedade, porque você os vê em tal estado triste, sendo uma pessoa de espírito compassivo, você é imediatamente movido a tentar aliviar seu sofrimento. Há muitos espetáculos de sofrimento e tristeza neste mundo que até um homem forte não pode suportar olhar, especialmente se ele for incapaz de aliviar aqueles que estão em angústia. Agora, se nós, sendo maus, somos tão movidos pela visão da miséria humana, quanto mais nosso Pai Celestial, que é todo bondade, ternura, gentileza e amor, é movido pela piedade pelas misérias de seus filhos. Sempre que você e eu vamos a Ele, é sábio pleitear diante dele nossa fraqueza, para que Ele possa ter piedade dela e nos fortalecer. Nossa pobreza, para que Ele possa ter piedade dela e nos enriquecer. Nossa necessidade desesperadora, para que Ele possa ter piedade dela e suprir todas as nossas necessidades. Nossa condição humilde, nosso coração abatido, nosso espírito trêmulo, nossa absoluta nulidade. Dessa maneira, teremos poder com Ele. Se você está acostumado a visitar os pobres, sabe como aqueles que se tornaram veteranos em receber caridade nunca colocam o seu melhor lado à frente quando querem impressioná-lo com um devido senso de sua necessidade. Se tivessem um pouco de qualquer coisa em casa, cuidariam para que você não visse. Se houve alguma melhoria em suas circunstâncias desde a última visita, você terá que pesquisar muito antes de descobrir. Mas eles são muito aptos a apresentar o lado negro de sua situação, porque seu poder reside ali com aqueles que têm corações generosos. E assim, irmãos, nosso poder com Deus, quando vamos a Ele como pecadores, não está no que somos, mas no que Deus é. Ele é amor, Ele é piedade, Ele é ternura, Ele é gentileza. Ele não deseja a morte de um pecador, mas se deleita em manifestar sua misericórdia salvadora, em demonstrar a abundância de sua graça. O fundamento do nosso poder com Deus deve sempre residir no amor e na ternura de Deus. Ele é suscetível de piedade, sim, Ele é a própria ternura. Ele é um Deus de compaixão e é por isso que os pobres e fracos filhos de Adão têm poder com Ele. Mas temos uma visão adicional da fonte de onde vem esse poder com Deus quando chegamos ao próximo ponto, ou seja, a promessa de Deus. Deus, em sua palavra, se agradou em dizer que fará isso e aquilo, e dará isso e aquilo. Ele era completamente livre, uma vez para fazer o que quisesse, mas agora que Deus nos deu sua promessa, Ele não é livre para quebrá-la, e seria inconsistente com seus gloriosos atributos que Ele o fizesse. Ele nunca será falso a uma única sílaba que saiu da sua boca. Quando Deus deu sua promessa, Ele, por assim dizer, colocou-se nas mãos daqueles que sabem como pleitear a promessa. Cada promessa é uma força dada ao homem que tem fé na promessa, pois com ela ele pode vencer até mesmo o próprio Deus onipotente. Ora, irmãos, se seu caráter é como deve ser, e uma pessoa vem até você e diz: você prometeu me dar tal e tal coisa, essa pessoa não tem poder sobre você na medida exata da sua promessa.
Se você é um homem verdadeiro, ele já te venceu de imediato. Se você lhe disser, mas quando eu lhe dei essa promessa, você pode ter mal entendido o que eu disse. E ele coloca a mão no bolso e tira sua promessa por escrito, com seu nome assinado. Não há como fugir disso, certo? Agora, é exatamente assim que Deus nos dá poder com Ele, pois Ele nos deu sua promessa por escrito. Aqui está ela, no livro que sabemos ser seu livro, sua própria palavra infalível. É uma bênção poder vir diante de Deus de joelhos e colocar o dedo em uma promessa na Bíblia e dizer: Senhor, essa é a tua promessa de que farás isso. Rogo-te que o faças, porque tu és o Deus da verdade. Sei que tu não podes mentir, então lembro-te da tua promessa e suplico-te que faças como disseste. Você não vê que poder você tem com Deus quando Ele lhe deu fé para assim agarrá-lo, trazendo sua própria promessa graciosa em sua mão? Há um poder conquistador na fé, porque a fé pleiteia a promessa de Deus. Assim, você vê, há duas fontes de poder, a natureza de Deus e a promessa de Deus. Mas o verdadeiro Filho de Deus conhece outras fontes de poder com Deus. Então, a seguir, ele pleiteia os relacionamentos de graça. Deus, em sua infinita misericórdia, se agradou em escolher certas pessoas para serem seus filhos. Sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não havia razão neles mesmos para que fossem seus filhos e filhas, mas sua graça soberana os adotou e seu Espírito os regenerou. Mas no momento em que Deus fez de qualquer um de nós seu filho, Ele novamente, falo com toda reverência, nos deu poder com Ele e se colocou em nossas mãos. Quem entre nós não conhece o poder de um filho sobre seu pai? Há algumas crianças que têm poder demais. Há uma história grega do garotinho que governava toda Atenas porque ele governava sua mãe, e sua mãe governava seu pai, e seu pai governava o Senado, e o Senado governava Atenas. E assim, dessa maneira, o garotinho praticamente governava toda a cidade. E temo que haja algumas crianças que têm poder demais dessa forma. Nosso Pai Celestial, embora seja sábio demais para nos mimar dessa maneira, é tão bom que não nos negará nenhum privilégio que, por direito, pertença à posição de filho. Quando seu filho apela a você porque há algo de que ele realmente precisa, mas que você tem retido dele, e ele diz finalmente: mas meu querido pai, tu não vais me conceder isso? Ou se você o castigou e ele diz: pai, pare sua mão, não sou o seu filho, você não pode resistir ao seu apelo. Ele tem poder sobre você, você sabe que ele tem. E que poder maravilhoso temos quando podemos verdadeiramente dizer: Abba, Pai. Teremos poder com Deus em nossos momentos de maior fraqueza, se pudermos clamar: Abba, Pai. Nunca me esquecerei de uma certa doença, quando fui atormentado pela dor e levado muito baixo pela tristeza de espírito devido à natureza da queixa de que eu sofria. E me senti quase levado ao desespero uma noite, até que agarrei Deus em uma agonia de oração e supliquei a Ele algo assim: se meu filho estivesse em tal angústia como eu estou, eu o ouviria e o aliviaria se pudesse. Tu és meu pai e eu sou teu filho, então não me tratarás como um filho? Quase no exato momento em que apresentei este argumento diante de Deus, minha dor cessou e caí em um doce sono, do qual acordei com Abba Pai nos meus lábios e em meu coração. Acredito que este é um argumento invencível, porque quando Deus se chama de nosso Pai, Ele realmente o é. Há alguns pais neste mundo que não agem de forma alguma como pais deveriam. Vergonha para eles, mas isso nunca será dito de nosso Pai Celestial. Ele é um Pai verdadeiro e tem entranhas de compaixão para com seus filhos. E Ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. E quando sabemos como apelar à sua paternidade, prevaleceremos com Ele. Mais uma vez, queridos amigos, o poder que temos com Deus também provém de suas ações passadas. Olhem para o que Ele tem feito por seu próprio povo. Primeiro, Ele os escolheu. Bem, então, como Ele os escolheu, Ele não pode rejeitá-los, porque Ele é um Deus imutável. E assim como Ele fez sua escolha, Ele a mantém. Paulo pergunta: Deus rejeitou o seu povo? E ele responde sua própria pergunta: Deus não rejeitou o seu povo, o qual Ele conheceu de antemão. Isso é algo que Ele nunca fez. Então, além de nos escolher, Ele também nos redimiu. E depois de nos redimir da destruição pelo sangue do seu Filho, Ele pode permitir que nos percamos. Pode Ele pagar por nós um preço tão alto como esse e ainda assim negligenciar, nos guardar até o fim.
Isso não pode ser. Quando Ele deu o seu Filho como resgate por nós, Ele realmente se colocou em nossas mãos, pois aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Saiba apenas que Deus deu seu Filho por você, querido amigo. Saiba que Jesus Cristo é seu e a lógica de sua oração é clara o suficiente e forte o suficiente quando você diz: o que tu podes me negar, ó meu Pai? Tu me deste seu Filho, então pelo seu sangue e feridas, por sua vida e morte, e pela glória da ressurreição, dê ao meu espírito a graça de que precisa, já que tu me deste Jesus Cristo. Vocês não veem, queridos irmãos e irmãs em Cristo, que toda a misericórdia que Deus lhe concedeu lhe dá poder sobre ele? Portanto, cante com John Newton: o seu amor no passado me proíbe de pensar que ele me deixará por último afundar em problemas. Cada doce Ebenezer que eu tenho em revisão confirma seu bom prazer de me ajudar completamente. Se ele fez tanto por nós, ele não fará ainda mais. Cada bênção concedida por Deus não vem a nós com esta mensagem: há mais por vir. E não podemos ter certeza de que aquele que nos abençoou agora por 40 anos, 50, 60, 70, e veja alguns que já completaram 80 anos, e vocês têm tido a bênção de Deus durante todo esse tempo. Então, por todos esses anos de favor e misericórdia, Ele não se comprometeu e se obrigou a abençoá-los até o fim? Certamente é assim. Agora, em terceiro lugar, note como este poder com Deus pode ser exercido pelos cristãos. Qual forma toma o poder com Deus? Claro, toma a forma de oração. Os cristãos exercem o poder que têm com Deus quando se aproximam dele para pedir bênçãos para si e para os outros. Mas nem todo homem que ora tem poder com Deus, ou sabe como usar o poder que realmente existe. Quem são as pessoas que realmente têm poder com Deus? Eu lhes direi. Primeiro, esse poder é exercido por aqueles que são profundamente conscientes de sua própria fraqueza. Nenhum homem tem poder com Deus que pensa ser forte, exceto no sentido em que Paulo escreveu: quando sou fraco, então sou forte. Tenho uma ideia, e acho que a Escritura apoia, de que Jacó lutou muito com o anjo, mas que ele nunca venceu a batalha até que o anjo tocou na cavidade de sua coxa e fez com que o tendão se encolhesse. Então, quando Jacó não podia mais ficar em pé, enquanto caía, ele agarrou o anjo com todas as suas forças, como se fosse derrubá-lo também, se ele mesmo tivesse que cair. E o peso de Jacó era ainda maior, porque ele não podia ficar em pé. Sua própria fraqueza era um elemento de sua força. E aquele momento de fraqueza foi o momento de sua vitória. Agora, se você for a Deus sentindo que está parcialmente cheio, Ele não o preencherá, mas esperará até que você esteja completamente vazio antes de derramar sua bênção sobre você. Ele não mistura óleo com água, e até que ele tenha esvaziado toda a água do vaso, ele não começará a derramar seu óleo ou seu vinho. Quando você sentir que tem um pouco de força para orar, acho muito provável que você não terá poder com Deus. Mas quando chegar a este ponto em que você clama: ó Deus, eu não posso fazer nada, todo o meu poder se transformou em completa fraqueza, estou levado ao extremo. Então, no desespero de sua fraqueza, você agarrará o Deus que faz promessas e, por assim dizer, derrubará o anjo e ganhará a bênção, como Jacó o fez. É sua fraqueza que fará isso, não sua força. Você já tentou ir a Deus como um homem totalmente santificado? Eu fiz isso uma vez. Ouvi alguns dos irmãos perfeitos, entre aspas, que estão viajando para o céu pelo caminho elevado, e pensei em tentar o plano deles de orar. Fui diante do Senhor como um homem consagrado e santificado. Bati na porta. Estava acostumado a ser admitido na primeira vez que bati, mas dessa vez não fui. Bati novamente e continuei batendo, embora não me sentisse totalmente à vontade em minha consciência sobre o que estava fazendo. Finalmente clamei alto para ser deixado entrar, e quando me perguntaram quem eu era, respondi que era um homem perfeitamente consagrado e totalmente santificado. Mas eles disseram que não me conheciam. A verdade é que eles nunca me tinham visto naquele caráter antes. Por fim, quando senti que precisava entrar e receber uma bênção, bati novamente, e quando o porteiro perguntou: quem está aí? Respondi: eu sou Charles Spurgeon, um pobre pecador que não tem santificação ou perfeição própria para falar, mas que confia apenas em Jesus Cristo, o Salvador dos pecadores.
O porteiro disse: "Oh, é você? Entre. Conhecemos você muito bem. Conhecemos você há muitos anos." E então entrei imediatamente. Acredito que essa é a melhor maneira de orar e a maneira de vencer o dia. É quando você está com suas penas finas e enfeites que o Senhor não o reconhecerá. Mas quando você as tira todas e vai a Ele, como foi da primeira vez, então pode dizer a Ele: "Uma vez um pecador quase em desespero buscou tua misericórdia em oração. Misericórdia ouviu e o libertou. Senhor, essa misericórdia veio até mim. E eu sou aquele pobre publicano que não ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito e clamava: Deus, tem misericórdia de mim, um pecador." E ele foi para sua casa justificado, ao invés do irmão Ali, que falava tão orgulhosamente sobre a vida superior, mas que foi para casa sem uma bênção. Sim, meu irmão, você é forte quando é fraco, e é perfeito quando sabe que é imperfeito, e está mais próximo do céu quando pensa que está mais distante. Quanto menos você se estima, mais alta é a estima de Deus por você. Além disso, para ter poder com Deus, devemos ter fé simples. Ninguém que duvida pode prevalecer com Deus. A promessa não é para o vacilante, pois Tiago diz: "Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa." O homem que recebe a bênção é aquele que acredita plenamente na promessa de Deus e que acredita tanto nela que age de acordo com ela. Nunca esquecerei a fé de um certo membro desta igreja que ainda está vivo. Cerca de 18 ou 19 anos atrás, eu estava muito doente. A maioria das pessoas achava que eu iria morrer. Mas uma manhã bem cedo, esse bom irmão veio até minha casa e pediu para ver minha esposa. Era quase o amanhecer, e quando ela o viu, ele disse a ela: "Estive a noite toda lutando com Deus pela vida do seu marido. Não podemos nos dar ao luxo de perder nosso pastor, e sinto-me seguro de que ele vai viver. Então pensei em vir aqui para lhe dizer isso." Obrigada, obrigada, disse minha esposa. Sou muito grata por suas orações e por sua fé. Não é todo mundo que pode orar a Deus assim, e falhamos em obter as bênçãos que buscamos porque não oramos dessa forma. Mas, queridos irmãos e irmãs, se acreditássemos em Deus da mesma forma que acreditamos em nossos amigos, se dessemos a Deus tanta confiança quanto damos a nossos maridos e esposas, quão fortes na fé seríamos. Ele merece 1000 vezes mais confiança do que podemos depositar nos melhores de nossos parentes ou amigos. E se tivermos fé em suas promessas, certamente o venceremos. Se você confiar nele, ele não pode falhar com você. É possível que até um bom homem fale com alguém que confia nele, mas é completamente impossível que Deus fale com a alma que confia nele. Tenho certeza de que se nós, ministros, apenas acreditássemos mais em Deus e pregássemos mais com fé, Ele nos honraria mais. Imagino que, se Deus nos desse bênçãos poderosas, seria evidente que muitos de nós não estamos nem um pouco prontos para recebê-las. Suponha que houvesse 5.000 pessoas convertidas em um dia aqui. A maioria das igrejas ao redor diria: há um estado chocante de excitação no tabernáculo, é realmente terrível. Os irmãos realmente sólidos sentiriam que havíamos enveredado pelo arminianismo ou algum outro erro, e espero que alguns de vocês dissessem, muito tristemente: ó céus, 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 céus. Esperamos que todos se mantenham firmes. O primeiro pensamento que surgiria na mente de muitos cristãos seria de suspeita. Tenho certeza de que se relatássemos que em qualquer lugar da Inglaterra 3.000 pessoas foram trazidas a conhecer o Senhor em um dia, não haveria um cristão em 10 que acreditaria que tal coisa fosse possível. E não haveria um em 100 que pensaria que era verdade. E nós, ministros, seríamos muito da mesma opinião. Eu estava pregando em Bedford e orei para que Deus abençoasse o sermão e me desse pelo menos algumas poucas almas naquela tarde. Quando eu terminei, havia um velho irmão lá que me deu uma boa bronca, que eu merecia muito. Ele me disse: eu não disse amém quando você pediu que algumas almas fossem convertidas, pois pensei que você estava limitando o Santo de Israel. Por que você não orou com todo o seu coração para que todos fossem salvos? Eu o fiz, ele acrescentou, e foi por isso que eu não disse amém à sua oração limitada.
Muitas vezes é o caso de que nós, pregadores, não honramos a Deus acreditando que Ele nos dará grandes bênçãos e, portanto, Ele não nos honra dando essas grandes bênçãos. Mas se mantivermos uma adesão mais próxima à verdade e tivermos uma confiança mais firme de que a palavra de Deus nunca voltará a Ele vazia, Ele fará coisas muito maiores por nós do que jamais fez. Para esse senso de nossa própria fraqueza e nossa plena crença em Deus, devemos adicionar atenção fervorosa à sua palavra. Irmão, você não pode esperar que Deus o ouça se você não o ouvir. E quando pedir algo a Deus, não deve imaginar que Ele lhe dará o que você pede se você não lhe der o que Ele pede de você. Se um homem ama o pecado, suas orações não podem ter sucesso com o Deus da santidade. Quando Deus diz a um homem, tal e tal coisa deve ser feita, e o homem diz, eu não farei isso, da próxima vez que ele for a Deus em oração, é muito provável que o Senhor lhe diga, como você não fez o que eu queria, não farei o que você quer. A tolerância de qualquer pecado conhecido nos priva de poder com Deus. E a negligência de qualquer dever conhecido impede um homem de ter sucesso quando está de joelhos. Se você quer prevalecer com Deus, deve ter uma consciência sem ofensa. Deve ir diante do Senhor confessando o seu pecado e dizendo, ó Senhor, ajuda-me a fazer tua vontade em todas as coisas. Estou perfeitamente disposto a fazê-lo e desejo ser teu servo leal e obediente em todas as coisas. Se fizer isso, descobrirá que tudo o que pedir em oração, crendo, receberá. Além de tudo que disse, o homem que deseja prevalecer com Deus deve ser alguém que esteja terrivelmente sério. Quão sério foi Jacó naquela noite de luta? Que expressão grandiosa foi aquela, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Orações frias, por assim dizer, pedem a Deus para não as ouvir. Quando você ora por algo, se não apresentar seu pedido com seriedade e fervor, não pode esperar que o Senhor o ouça. Algumas pessoas, quando oram, são como os garotinhos da rua, que dão batidas rápidas na porta e saem correndo. Mas o homem que ora corretamente agarra o batente da porta da misericórdia e bate e bate. E se não houver resposta, ele bate de novo e de novo. E se ainda assim não houver resposta, ele continua batendo, e batendo, e batendo, e batendo, e batendo. E quanto mais tempo ele espera, mais forte ele bate, até que, finalmente, você pensaria que ele vai tomar a casa de assalto e fazer os batentes das portas saltarem das dobradiças. Ele bate tão forte. Esse é o tipo de homem que vence com Deus. O homem que não deixará o Senhor ir até que Ele o abençoe. As orações de John Knox trouxeram sobre a Escócia bênçãos tão copiosas porque eram as orações de um homem cujo coração estava todo em chamas, com santa seriedade, e que orava com toda a sua alma e espírito. Nosso Senhor Jesus mesmo disse, o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. John Knox orava continuamente, dê-me a Escócia ou eu morro. A todas essas qualificações para ter poder com Deus, devemos adicionar santa importunação. Lutar não é apenas segurar um homem e depois deixá-lo ir. Imagino como Jacó segurou aquele homem que lutou com ele até o romper do dia. Garanto que ele o agarrou com firmeza, e espero que às vezes fosse facilmente trabalho de pernas, e depois trabalho de braços, e depois trabalho de lombos, pois quando os homens lutam com seriedade, todos os seus tendões, músculos, ossos e membros são acionados. Assim deve ter sido com Jacó naquela noite, e ele continuou segurando o anjo firme, e dizendo em sua alma, se não com seus lábios, com você toda a noite eu pretendo ficar e lutar até o amanhecer. E assim a bênção lhe foi dada, porque ele continuou lutando por ela. Existem algumas misericórdias que nunca serão concedidas, exceto em resposta à oração contínua e importuna. Ó irmão e irmã, se você sabe como continuar suplicando, é você quem tem poder com Deus. Você será chamado Israel se puder passar a noite toda em resoluta, determinada, humilde e confiante importunação. A bênção deve vir se você sentir que não pode viver sem ela, porque é para a glória de Deus que ela seja concedida a você. E queridos amigos, há grande poder com Deus quando, em oração importuna, finalmente chegamos à súplica com lágrimas. Em Oséias 12:4, o profeta nos diz que Jacó teve poder sobre o anjo e prevaleceu, ele chorou e suplicou-lhe. Moisés não nos diz isso no livro de Gênesis, mas Oséias também teve a inspiração do Espírito Santo e nos dá este detalhe interessante sobre a luta de Jacó.
ele chorou. Penso ver o patriarca coberto de suor por seus grandes esforços na luta, mas, além disso, seu coração se partindo por dentro, e ele suspirando e chorando o tempo todo, e as lágrimas quentes caindo na mão do anjo. E penso que foram as lágrimas que finalmente venceram a batalha. Você se lembra que quando nosso Senhor Jesus Cristo estava no jardim do Getsemane, ele ofereceu orações e súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, e foi ouvido por causa da sua reverência. E o homem que sabe chorar, se não de fato, mas com lágrimas espirituais reais, o homem cuja alma se agita até uma agonia apaixonada de desejo, é o homem que tem poder com Deus. Se temos algum desses membros nesta igreja, e acredito que temos muitos que realmente choram pela manifestação da glória de Deus, para que em tudo ele seja glorificado aqui e pelas almas dos pecadores, são esses homens e mulheres que trarão a bênção em resposta às suas orações e lágrimas. Irmãos e irmãs, se você tem o hábito de chorar pelos seus filhos não convertidos, em suas súplicas a Deus por sua salvação, chore até que a bênção venha. Você certamente obterá a bênção mais cedo ou mais tarde. Você é a própria força da igreja. Você é a guarda de honra da igreja. E Deus certamente dará inúmeras bênçãos em resposta a essas suas orações e lágrimas. Que tenhamos muitos desses membros na igreja, pois essas são as pessoas que têm poder com Deus. Concluo observando brevemente para que serve esse poder. Sempre que esse poder com Deus é dado, ele trará muitas bênçãos sobre as pessoas que o possuem e também fará dela um meio de grande bênção para os outros. Meu tempo quase acabou, então me limitarei a este segundo ponto. Abraão foi um homem que tinha poder com Deus, mas havia o pobre Ló vivendo em Sodoma, assim como muitos cristãos professos estão vivendo hoje. Espero que sejam um povo de Deus, mas não consigo entendê-los. Eles gostam de diversões mundanas e gostam de conversas mundanas. São como Ló em Sodoma. Eu me pergunto como eles podem suportar a atmosfera imunda em que vivem. Muitas vezes disse que a graça de Deus pode viver onde eu não poderia. Existem algumas pessoas com quem eu não gostaria de viver, mas espero que a graça de Deus esteja nelas. Pelo menos, espero que sim. Não devo julgá-las. Mas, queridos irmãos, se essa parte da igreja, que é como Ló em Sodoma, recebe uma bênção, deve ser através de vocês, que são como Abraão e têm poder com Deus. Orem por seus pobres irmãos inconsistentes. Supliquem ao Senhor que os impeça de ir mais longe no pecado. Peçam ao Senhor que eles não sejam destruídos com Sodoma no dia de sua vingança. E o Senhor os ouvirá e trará Ló em segurança para fora de Sodoma, embora possa ser que Ló tenha que perder tudo o que tem e perder sua esposa também, antes de sair. Você o tirará de lá se souber orar por ele. Moisés foi outro homem que tinha poder com Deus. Você se lembra de quando os israelitas fizeram o bezerro de ouro? O Senhor disse a Moisés: deixa-me, para que minha ira se acenda contra eles e eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. Não foi uma oportunidade maravilhosa para Moisés? Ele seria transformado em uma grande nação e todo o resto do povo seria destruído. Mas você se lembra de como Moisés suplicou ao Senhor e não suplicou em vão. O Senhor disse a ele: deixa-me, para que eu os consuma. Mas parece que Moisés se levantou e agarrou a mão de Deus, na qual ele segurava a sua vara de vingança, e por fim, o Senhor disse que perdoaria a nação e pouparia em resposta à súplica de Moisés, o homem que tinha poder com Deus. E havia Arão também, quando a praga se espalhou entre o povo que murmurou contra ele e Moisés, e milhares estavam sendo mortos. Sob o comando de Moisés, ele pegou um incensário e o encheu de brasas ardentes e incenso, e correu para o meio da congregação, exatamente onde a onda de morte havia chegado. E ficou entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Pois Arão, o sumo sacerdote, com seu incensário, tinha poder com Deus. O Senhor Jesus Cristo, o grande antítipo de Arão, está continuamente exercendo esse poder em favor do seu povo. E ele também ajuda alguns dos seus servos a fazerem o mesmo trabalho. Martim Lutero, por exemplo. Como ele parecia estar com o incensário do Evangelho entre os vivos e os mortos, em outros tempos sombrios e eras perigosas, Deus levantou muitos servos eminentes, a quem lhe deu aquele mesmo incensário do Evangelho que exala um doce aroma de Cristo, enquanto balançam para cá e para lá, ficando entre os vivos e os mortos. Que Deus dê poder a muitos de vocês, queridos irmãos e irmãs em Cristo, de alguma maneira como essa.
Lembrem-se do poder que os primeiros cristãos tinham com Deus para tirar Pedro da prisão. Se você tem poder com Deus, é uma ferramenta que você pode usar de todas as maneiras para a bênção de seus irmãos cristãos e de pobres pecadores rejeitados. Portanto, exorto-vos a buscá-lo e, quando o obtiverem, segurem-no firmemente e andem humildemente diante de Deus, para que Ele não lhes tire esse poder, mas que possam ser fortes no Senhor e na força do seu poder, por amor a Jesus. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos,
que escorre.